Então vamos lá, meus irmãos, vamos dar início à reunião pública da noite de hoje, com a página de abertura do livro Buscar e Acharás, de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel e André Luiz. E a lição de hoje é Tratamento e Destino. Que o destino pode ser tratado, não há dúvida, e com palavras resumidas, ser-nos-á possível encontrar a chave de semelhante providência nos exemplos simples da vida. No processo curativo, o campo doente, para mostrar-se recuperado, solicita a renovação das células. Na higiene, o foco enfermiço deve ser extinto em auxílio à saúde geral. Na área das construções, esse ou aquele trecho comprometido reclama o completo refazimento. Em agricultura, o escaula-racho será erradicado para que a lavoura nobre venha a surgir. Igualmente, na vida, êxito e melhoria nascem de comportamento e rumo, tanto quanto rumo e comportamento para o bem e para a felicidade dependem de nossos pensamentos. Pensamentos positivos em matéria de consciência tranquila, limpeza de intenções, reajuste de maneiras e supressão de hábitos inferiores são suportes indispensáveis para a edificação de vida melhor. Pense e fará o que pensa, faça e vos será aquilo que faz. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para diante através de problemas e lutas, na aquisição de experiência, e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Então, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade de aqui chegarmos nesta casa para mais uma palestra de quinta-feira, agradecidos pela reabertura de mais um dia de trabalho, pelo retorno das nossas palestras presenciais na noite da nossa quinta. Pedindo, sim, aos bondosos amigos espirituais que protejam e sustentem o nosso Otávio, que trará o estudo da noite de hoje, e que conduza a todos nós que estamos aqui na mesa para sermos direcionados e orientados para trazermos aquilo que cada um dos que aqui vieram, encarnados e desencarnados, possam, sim, receber o remédio necessário para seus espíritos imortais. E assim, Senhor, finalizamos a prece e iniciamos os trabalhos da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, a gente passa agora para o nosso Otávio com a palestra do Livro dos Espíritos. Tá bom aí? Tá dando para escutar? Bom, vocês estão bem próximos, né? Boa noite a todos que também estão assistindo pela internet, né? Que a gente possa aqui ganhar um pouco mais de conhecimento sobre as questões trazidas pelos espíritos, né? Nas questões, vamos estudar aqui da 17 a 36. Então, é o conhecimento do princípio das coisas, tá? Então, a gente começa com o conhecimento e nós temos outros itens aqui dentro desse estudo, tá? E uma das coisas, assim, iniciais, né, que eu vou falar aqui, né, que eu vou ler aqui a primeira pergunta, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Resposta dos espíritos: não. Né? Então, vamos raciocinar.
uma criança que entra lá no inicialzinho, lá no beabá e tudo, ele não aprende uma matéria de faculdade. Ele ainda não tem essa capacidade. Tá? Então, tudo que é colocado para todos nós é de acordo com o nível intelectual que a humanidade se encontra. É claro que dentro da área da ciência, nós temos pessoas, né, cientistas, que têm outros conhecimentos que estão mais à frente para alavancar o progresso. Né? Então, isso é importante a gente colocar logo no início, né? Então, assim, muitas das vezes as pessoas fazem críticas, né? Eles são materialistas, eles são isso, são aquilo. Vamos parar para pensar. A ciência, ela estuda a matéria, tá? Materialismo pode ser o espírita, que só pensa na matéria, só pensa no ter. Então, não é exclusividade daqueles cientistas. Né? Então, acho que a gente tem que ter uma distinção. Eles se dedicam, se debruçam para trazer as coisas para que nós possamos ter a cura de certas doenças. Né? Então, eles são enviados de Deus com capacidades suficientes para desenvolver. Nós vimos aí as vacinas, né? Quem não orou para que chegasse as vacinas, não é verdade? Então, nesse contexto geral, nós ainda não temos esse conhecimento todo. E nós vamos, com algumas pessoas mais à frente, criando esse desenvolvimento na área intelectual. E a área moral vai acompanhar isso. Tá? E eu vou trazer no estudo de hoje também, tem um estudo dirigido, que é do espírito Miramês, que fala as perguntas e as respostas comentadas por esse espírito. Né? Então, nessa pergunta aqui, eu trago o seguinte, e isso vai servir para as demais, porque muitas das respostas dos espíritos falam exatamente ainda na condição a qual nós estamos, inclusive de palavras que não definem exatamente o que deveria. E pararmos também para pensar que certas perguntas que são feitas foi de acordo com a ciência da época de Kardec. Hoje nós já tivemos outras descobertas, tivemos um avanço tecnológico imenso. Né? Então, para a gente poder se situar realmente. Né? Então, os espíritos falam que não, Deus não permite que o homem tudo seja revelado neste mundo. E Miramês, ele comenta o seguinte: a força poderosa que esconde na forma não poderá, por enquanto, ser conhecida e dominada pelos homens por lhes faltar amor no coração, o bastante para não usar sua expansão dinâmica nas guerras fratricidas e contra a própria vida no planeta em que habitam. Olha o nível a qual nós estamos, né? Israel e agora o talismã lá, né? Quer dizer, a gente estava com a da Rússia e agora mais outra, né? Que desde que eu me entendo, desde criança, que eu só escuto falar lá a questão de Israel, dos palestinos, aquela briga toda. Só que hoje você tem muito mais tecnologia, né? Então,
olha os mísseis de longo alcance, uma série de situações. Então, vocês vejam aqui, vou até repetir esse pedaço, né? A força poderosa que se esconde não poderá, por enquanto, ser conhecida e dominada pelos homens, por lhes faltar amor no coração, o bastante para não usar sua expansão dinâmica nas guerras e contra a própria vida no planeta em que habitam. Basta o que já conhecem, como sendo uma misericórdia. Quanto ao interesse de conhecer a intimidade da matéria, não deve ser apagado, porém, esse saber vai surgindo pelo impulso da nossa evolução e as necessidades que forem surgindo no nosso aprendizado. Eu acho que fica bem claro isso, né? E eu estava lá no Passo de Cura e eu levantei uma questão para o doutor Herman, né? Eu falei assim, poxa, olha só, agora com essa questão da inteligência artificial, né? Quantos problemas não vão causar? Aí o doutor Herman virou para mim assim, não teve a bomba nuclear? Quantos proveitos não tivemos com a questão na área nuclear, né? Talvez ele estivesse falando para mim porque eu trabalho na área. Então, assim, e hoje a gente tem a medicina nuclear aí, curando as pessoas, né? É o que Miramês fala aqui, falta ainda amor no nosso coração para que a gente possa descobrir outras coisas que tragam benefício para cada um de nós, né? Então, assim, é uma coisa assim que a gente tem que refletir muito, né? A gente olha, a gente hoje está se perdendo muito na questão da mídia social. Até vi uma coisa no Face, né? A pessoa escreveu lá, o dono do WhatsApp, Face, Twitter, oi? Mark Zuckerberg. Isso, Mark Zuckerberg. Aí aí a pessoa fala assim, nós gastamos 16 horas na mídia social e se a Ortobon fosse dele, nós íamos gastar 24 horas, né? Então, para a gente poder parar, fazer uma reflexão. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas, né? Aí os espíritos respondem que isso vai ser de forma gradativa, né? Eu acho que está bem já respondida na questão anterior, nesse comentário do Miramês, né? E eu fiz aqui aí nessa pergunta o Miramês fala o seguinte, o véu se levantará à medida em que o homem cresce espiritualmente. A natureza tem seus segredos em toda a conjuntura da sua ação benfeitora, e eles não foram feitos para ficarem eternamente escondidos das criaturas. Revelar-se-ão no momento certo, em que o espírito puder alcançar e suportar a luz da revelação. Então, assim, a gente ainda não tem essa capacidade de suportar essa luz das revelações ainda. Então, as coisas vêm num crescente, né? Hoje nós não temos uma televisão, nós temos o quê? Uma Smart TV, uma televisão inteligente. Acessamos a internet através dela, né? Mas vocês olhando para o passado, você pega lá Galileu Galilei e tantos outros lá, Newton, tudo aquilo foi feito desde aquelas bases que estão lá até hoje, são aplicadas nos dias de hoje. Eu fui comprar quando eu comprei o carro, para você ver como é que as coisas vão permanecendo, vão sendo aprimoradas.
O carro da Nissan, o câmbio automático, né, tem na própria Nissan lá explicando. É um princípio lá de Galileu. A troca das polias. Olha só. Quando é o período que Galileu viveu e que nós estamos. Né? E é um carro assim, a troca de marcha, você não percebe. Eles falam que, inclusive, é marcha infinita. Né? Então, assim, as coisas, lá no passado, foi Galileu, se não estou enganado, foi Galileu, que desenhou helicóptero, desenhou paraquedas. Nós não tínhamos nada disso. Né? Toda a parte de mecânica, tanta coisa que foi deixada. Né? Então, assim, nós só começamos a usufruir de tanta tecnologia, né, inicial, conforme foram passando o tempo. Nós fomos ganhando maturidade, fomos melhorando, né, e fomos podendo utilizar esses conhecimentos, né, aprimorando os conhecimentos. Então é importante a gente ter toda essa noção de como é que as coisas vão ocorrendo, né? No início não se tinha o fogo, descobriu a questão do fogo, daqui a pouco estava se fazendo ferramentas, começou a perceber que podia botar uma carnezinha no fogo, né? E as coisas foram se desenvolvendo ao longo do tempo. E hoje, com toda a tecnologia, com todo esse desenvolvimento, as coisas estão muito aceleradas, porque no período desse pessoal, falar que a Terra era redonda, ou ele teve que voltar atrás, foi o Galileu, acho que foi Galileu, sim. Teve que voltar atrás, senão morria, senão as pessoas iam para a fogueira. Né? Hoje, o pessoal fala qualquer coisa, às vezes parece um absurdo, e aí os estudos vêm, as coisas vão crescendo e ninguém vai ser enforcado, ninguém vai ser morto, né? Então, assim, é importante a gente começar a compreender a nossa pequenez e que nós só vamos ter todo o conhecimento com essa evolução moral. Né? A 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? E os espíritos respondem: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Né? Mas aquela questão que Miramês fala, né, é exatamente isso. A gente ainda não tem essa capacidade de usufruir de tudo, pelo menos nesse planeta de provas e expiações. Né? Aí eu trago um outro comentário dele que ele fala assim: observando a própria história universal, nela encontraremos os grandes feitos de cientistas, por vezes verdadeiros mensageiros do bem. Tá? Olha só, mensageiros do bem. Porque hoje a gente toma um remédiozinho, foi através da ciência. Né? Então, assim, não apenas a questão das vacinas, mas qualquer medicamento são esses mensageiros do bem que, através do estudo da matéria, desenvolvem e produzem substâncias que nos levam à cura de determinadas doenças. Negar o valor da ciência é negar os próprios esforços dos homens por melhores dias. Entretanto, Deus não está preso às limitadas condições dos seres humanos. Né? Olha que importante aqui a valorização da ciência. Né? E ele coloca nesse final que Deus, né, na realidade, está acima de tudo. Ele é o Criador. Né? Então, ele não está limitado à nossa condição. É outra coisa. A gente não tem nem palavras direito para definir Deus. Né?
O que nós vemos são as obras que estão aí. Se a gente parar para analisar o corpo humano, como funciona, tudo certinho, tudo, né? E tantas outras coisas, você olhar para a natureza, para uma série de situações, né? O que não foi construído pelo homem, o resto tudo é Deus. Isso está, eu acho, numa das questões do Livro dos Espíritos, né? Então, que a gente possa, sim, valorizar sempre a questão da ciência. Pode ser que aquelas pessoas fiquem isoladas do nosso convívio, mas cada um de nós tem uma função dentro desse planeta, que é fazer o desenvolvimento. Nós aqui estamos buscando muito a nossa questão moral, né? Mas tem outras pessoas que o tempo que eles utilizam é em busca da própria sociedade, de ajuda à própria sociedade. Tem pessoas ruins? Tem. Pessoas que ainda estão num nível muito aquém, mas são excelentes cientistas. Não sabem lidar com o trato com o seu semelhante. Mas a função dele, ele pode ter vindo com aquela missão de desenvolver determinadas curas para determinadas doenças, né? Então, que a gente tenha isso em mente e ressalte muito essa questão da ciência, né? Porque aqui ninguém deixou nunca de tomar remédio, já. Fazer algum exame, né? Tudo isso é a base de pesquisa, de desenvolvimento. Então a gente tem que botar o pé no chão e agradecer a Deus por essas pessoas estarem onde estão. Assim como a gente tem a pessoa que cata o lixo, porque se ele não catar o lixo, nós vamos ter epidemias, devido a ratos, uma série de micróbios, uma série de bichos ali, que vão fazer com que a quantidade de médicos que nós temos não dê conta. Nós vimos aí a questão da pandemia que nós passamos. Eles estavam extremamente sobrecarregados e não estavam dando conta, e estavam lá trabalhando direto, né? A questão 20. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se o julgar conveniente. Deus pode revelar o que a ciência não é dada a apreender, né? Quer dizer, quantas coisas, se a gente parar para pensar, a doutrina espírita, quantas coisas, eu vi uma palestra uma vez, a pessoa fez um histórico das coisas que foram descobertas após a doutrina espírita. E dessas coisas, a pessoa botou, fulano de tal, ciclano, beltrano, e muito dessas coisas, a doutrina espírita, dentro do Livro dos Espíritos, já vinha falando sobre. Entende? Inclusive, essa pessoa trabalhava comigo lá no serviço, né? Então, assim, para mim foi uma palestra assim, muito interessante. Eu não me lembro mais quais foram essas invenções e que o Livro dos Espíritos já falava. Os livros dos Espíritos já falavam em relação ao vácuo, por exemplo, né? Que ali sempre tem alguma coisa, né? Que isso era uma dúvida que existia muito, né? E hoje, por exemplo, lá no serviço, tem um determinado serviço lá que nós temos que fazer vácuo. E aí você tem vários níveis de vácuo. Então, para aquele nível daquele serviço específico,
tem que ser um vácuo muito alto, 10 a menos 12, uma coisa assim. Então, ele retira dali de dentro tudo que pode, né? Dentro daquele invólucro que está lá, que é do experimento, e retira. Mas os espíritos, o que eles falam? Ali ainda existe matéria, né? Só que fogem à nossa percepção. Uma coisa assim também que eu aprendi, logo quando eu entrei na doutrina, eu não entendia direito, que tudo se provém do fluido universal. E eu ficava na mente pensando, como é que de uma única, vamos dizer, partícula, né, que é o fluido cósmico, se eu pegar um fluido e juntar com outro fluido, como é que eu posso fazer coisas diferentes? Isso era uma pergunta que eu ficava fazendo. Até assisti uma vez a questão de uma palestra também, e a pessoa estava explicando em relação a isso. Nós temos aí a questão do carvão e do diamante. Basicamente, são 6 carbonos, 6 átomos de carbono cada um. E o que difere um do outro? Se você pegar os 6 átomos de carbono do carvão, você pode fazer um diamante, que é um dos materiais mais duros da natureza, ou com os carbonos que foram feitos o diamante, você pode fazer o carvão, né? É só você modificar as condições de ambiente. Aí eu falei, bom, agora eu estou começando a entender. Agora é possível. Aí na minha cabeça começou a vir, não, então tá, então aí beleza. Quer dizer, isso de uma comprovação nossa, química, né? Que o diamante é altas temperaturas e tudo mais. Então, aí você pega coisas simples e aí você começa a perceber que é possível. Quando fala nessas questões, porque, por exemplo, quando eu estudei, era só prótons, nêutrons, elétrons, né? E a cada vez mais se descobre tanta coisa dentro do núcleo, entendeu? Da mesma forma como a gente olha para o macrocosmo, existe o microcosmo. As dimensões são imensuráveis. Nós ainda não temos ideia. É como falei lá no início, vai depender ainda do nosso desenvolvimento moral para ter o entendimento dessas coisas, poder fazer o bom uso do que está sendo descoberto, está sendo revelado, porque já existe. O homem não está inventando, o homem está descobrindo, fazendo certas associações e produzindo coisas, objetos, né, tecnologia, mas tudo isso já existe, né? Nós estamos aqui imersos, quando a gente pensar em fluido, vamos pensar no que é mais comum para nós. Nós estamos imersos aqui em quantos tipos de ondas? Né? A parte de telefonia. Né? Então, quando a gente para pensar nessas coisas do nosso dia a dia, né? Como é que o cara lá do Japão consegue ligar, botar lá um códigozinho e chegar no meu telefone nesse momento? Vídeo e áudio. Né? Aí vamos trazer aqui para a doutrina. Se essas ondas chegam até aqui, através da tecnologia, e nós sabemos que o pensamento é matéria, então quando nós fazemos uma prece com emoção, nós movimentamos esse fluido que nós ainda temos um grande desconhecimento. E esse fluido vai.
Eu vi uma vez no Fantástico, eu ainda era garoto, aí estava falando sobre as rezadeiras. Pegaram 30 alunos da faculdade lá de São Paulo e deram 15 fotos para 15 rezadeiras, e todo dia cada rezadeira rezava para aquela pessoa específica, né? E uma vez na semana era recolhido o sangue dos 30, uns que recebiam, né, essas preces, né, e outros não. E eles puderam constatar que esses 15 que recebiam essas preces, né, a condição do sangue era propícia a eles não ficarem doentes tão facilmente quanto os outros que não recebiam. Tá? Então a gente não tem ideia da força do nosso pensamento quando nos dirigimos a nossas orações, as nossas preces, como é que isso pode ser transportado, né? Ainda muita coisa desconhecida. Mas se a gente começar a fazer certas analogias com o que nós conhecemos, nós vamos ver que existem essas possibilidades. Porque vai existir alguma coisa que vai ser transmitido por alguma coisa que a gente chamou, que os espíritos disseram para a gente, que é o fluido cósmico universal. Né? E disso a ciência se aproveita para fazer as transmissões de rádio, micro-ondas, tantas outras, de televisão, né? Então, assim, a gente poder fazer comparações para chegar ao nosso nível de entendimento. Como eu coloquei anteriormente, essa questão do fluido cósmico, para mim era uma coisa muito complicada. A partir do momento que a pessoa trouxe uma explicação, eu falei assim, é possível. Porque nós temos que trabalhar em cima e não aceitarmos tudo que vem, que está aqui escrito. Não, mas isso aqui, para mim, no momento que eu entrei dentro da doutrina, o que eu gostava muito era do Evangelho. Aí você pega esse capítulo aqui que a gente está dando uma estudada, é muito complicado. Você está sentindo dor, você quer amparo. Era o meu caso na época. Aí eu venho falar de vácuo, venho falar de infinito. Para mim estava difícil essa situação. Como eu morava ali pertinho do Leão Denis, eu ia quarta e sábado, né? Mas o Livro dos Espíritos, no início, para mim, era uma coisa à parte quando falava de certas situações aqui, né? E aí, continuando, dado ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevadas, né? E os espíritos dizem que sim. Quantas comunicações nós temos, né? Que aqui a própria doutrina vem trazendo tanta coisa, né? E o Miramês, ele fala aqui, não obstante, os homens carregam consigo outros meios espirituais que lhes servem de canais, por onde podem vir e vêm com frequência notícias mais sutis do mundo espiritual, revelações que escapam aos processos científicos. Tá? A gente não recebe tanta mensagem aí do Dr. Erma e de tantos espíritos aí, né? Agora a gente vai entrar em espírito e matéria. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou foi criada por Ele em dado momento? Só Deus o sabe, né? Aí a gente volta lá no início. Nós ainda não temos
essa condição de compreensão de tudo que está aí. Deus é criador, criou, e a gente, por enquanto, tem que se satisfazer com isso, com a sua bondade, sua misericórdia, a benevolência, a sua justiça divina, as leis que regem o mundo, né, os planetas, tantos planetas, galáxias que estão aí, né? Então existe algo que criou tudo isso, né? E aí Miramês fala aqui: ele é o sol espiritual de vida, mantenedor de todas as vidas, e a eles estamos ligados. Quando falamos que Deus criou o universo, é por faltar em nossa linguagem o verdadeiro significado de criação. A gente não tem nem ideia, né? A gente acha que criação, mas existem outras coisas aí que passam realmente pelo nosso nível evolutivo. 22. Define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? E os espíritos falam: do vosso ponto de vista, eles o são, porque não falais senão do que conheceis, né? Então eu consigo ver ali uma cadeira, consigo ver aqui o microfone, né, a roupa que eu estou, por aí vai. Essas são as dimensões a qual nós conhecemos, mas existem outras dimensões, né? Quantos desencarnados estão aqui no momento? Eu não os vejo, eu não tenho sentidos para isso, mas com certeza eles estão aqui, aos nossos lados, me amparando aqui no estudo e amparando a cada um de nós que está aqui presente, e fora os que vêm para o estudo, né? Foi a 22. Define-se geralmente a matéria... não, esse eu já li, né? Foi o que eu li agora. Só que aí tem mais um trecho que a dimensão da matéria é sobremodo difícil de ser explicada na linguagem terrena, por escapar das mais puras deduções que o pensamento humano pode atingir. A matéria bruta que podeis apalpar, sentir e cuja forma podes ver pois, a mais baixa vibração que o agregado de energia pode tomar. Então, o que a gente vê é o de mais baixa vibração. Por quê? Nós temos o fluido cósmico universal, e dele nós chegamos à matéria bruta. Então, é como vamos pensar numa questão de degradê, né? Você vem de lá do éter, do quintessenciado, né? Até a parte grosseira, né? Então você tem várias modificações. Tem muitas coisas que a gente às vezes não presta atenção. Nós conseguimos, pensando nessa questão, nós manipulamos o fluido, né? De que maneira? Imagine uma pessoa na cozinha. Ela vai pegar, vai transformar um alimento, por exemplo, uma cenoura. Vai lá, coloca numa água quente. A cenoura é fluido cósmico, universal, assim como o nosso corpo, denso. Aí você bota lá para ferver e ele amolece. Então você sabe manipular. Você liga lá o teu fogão com a parte elétrica. Então você tem o fluido magnético. Você tem o fluido que é o gás, que você risca um fósforo. Não, aí você já está no elétrico, né? E você faz o tratamento daquilo, né? Então você pega um ovo, por exemplo, você quer
que é líquido ali, vamos dizer assim, né? Pastoso. E quando você bota para ferver, ele endurece. Né? Tudo isso aí é fluido, de formas diferentes. Né? A água, os estados da água. Se você bota a água, né, no estado normal, dentro de para abaixar a temperatura, chegar a 0 graus, se transforma em gelo. Se você aquecer, transforma em vapor. Então, assim, considerando tudo isso que os espíritos falam para nós, que tudo são modificações do fluido cósmico, então nós manipulamos o fluido. Só que nós não percebemos. Estamos aqui, ó, tem uma carteira, tem uma mesa, tem ali as cadeiras, né? Tem tudo isso aí. Então são tudo modificações desse material originário, que foram se aglomerando e está numa forma mais densa. E se nós olharmos para trás, a gente pegar o mundo primitivo, nós vamos perceber, pela própria ciência, né, por tudo que já foi estudado, que os corpos daquela época são completamente diferentes dos de hoje. E o que o Livro dos Espíritos fala? Não sei qual é a questão, eu não decoro questões. Ele fala que em cada mundo, né, que nós saímos do primitivo, estamos no provas e expiações, com um corpo melhorado, modificado, em relação àquele período. E esse corpo, no mundo de regeneração, ele já vai ser mais sutil, já não vai ser tão grosseiro como é o atual. E você vai passando a cada mundo e você vai transformando o seu corpo até você não precisar mais reencarnar, né? Até você chegar aos mundos celestes. Então, vocês vejam como é que são as modificações que vão ocorrendo ao longo do tempo. Aí ele vem aqui. Qual a definição que podemos dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento que este se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Né? Então, essa é a definição de matéria. Eu vou falar aqui do espírito. Né? O que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Então, aqui nós temos a matéria e o espírito, que é o princípio inteligente. Então, nós, até no curso de ontem, a gente estava discutindo isso. Nós temos que manter o nosso corpo da melhor forma possível, né, para que o que nós viemos fazer aqui na Terra, a nossa missão aqui na Terra, que cada um tem a sua missão a cumprir, as suas provas, expiações. Então a gente tem que cuidar bem do nosso corpo, né? E esse espírito, ele vai utilizar dessa matéria, desse corpo físico, para poder exercer as ações necessárias ao seu desenvolvimento. Então, se eu acabo vivendo na noitada, bebendo, fumando, eu estou criando condições adversas, né, para o corpo físico. Então, de repente, eu venho com uma programação que eu poderia ter uma determinada missão e viver até 80, 90 anos trabalhando, fazendo algum serviço de utilidade para a comunidade, mas aí eu me envolvo com as questões da vida, né, os vícios todos que nós temos aí, e acabo perdendo vida, perdendo tempo, para que esse corpo físico possa
né, fazer com que o espírito cumpra a sua missão. E qual é a natureza íntima do espírito? Não é fácil de analisar o espírito com a vossa linguagem, né? Foi o que eu falei no início. Toda hora ele repete que fica muito difícil ainda para nós termos uma definição bem exata do que é. E na questão 79 do Livro dos Espíritos, né? Vou dar um pulinho lá. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que o espírito, que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? E os espíritos respondem, evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Mais uma vez, é como eu falei, toda hora os espíritos repetem, vocês ainda não estão em condições. Aprende aí o basicão e tem a misericórdia de Deus em relação a isso. É o espírito sinônimo de inteligência? Vamos pensar. Você tem o espírito e tem a inteligência, né? Na realidade, a inteligência é um atributo do espírito, né? Então não é a mesma coisa, mas ele é um atributo desse ser inteligente. Tá? Aí ele dá uma continuada aqui. Um e outro, porém, se confundem num princípio comum. De sorte, para vós, são a mesma coisa. Né? Quer dizer, nós ainda estamos muito confusos, muito complicadinhos ainda para ter certos entendimentos. Né? E Miramês ele fala o seguinte: a alma foi feita com todos os atributos da perfeição, por ter saído sob o fulgor da perfeição maior, Deus. Assim, o que chamamos de evolução, podemos chamar de despertamento. Então, tudo isso está dentro de nós. O que nos falta é um despertamento para termos uma vida, um convívio social num alto nível, né? Com amor, com dedicação ao nosso semelhante. Está ali porque todos nós precisamos um dos outros. Isso foi uma coisa que eu sempre passei para o meu filho. Falava: Tiago, a hora que acontecer alguma coisa com você na vida, vai ser um estranho que vai te socorrer. E acabou ocorrendo isso. Ele desmaiou, que ele tomou uma pedrada e cortou a cabeça e foi socorrido por uma pessoa estranha, né? Isso lá em Juiz de Fora, né? Então, assim, a gente não tem que ter esse egoísmo que nós temos. Temos que perceber o quanto nós ainda estamos egoístas, que nós também não podemos nos sacrificar a determinados pontos, né? Que isso vai sendo trabalhado, né? Devido aos estudos, a gente vai podendo refletir o que nós somos intimamente. Aí eu gosto de voltar sempre na questão lá de Santo Agostinho, que a gente tem que conhecer a nós mesmos, indagarmos todas as noites se deixamos de fazer o bem. A própria doutrina fala: se você deixou de fazer o bem, você fez o mal, né?
Então, os conceitos são muito mais profundos. Então, que a gente abra a nossa mente, a deixar que outras informações entrem e que não recebamos essas informações assim, não, é sentar, é poder ver outro palestrante, pegar, estudar, é realmente aquilo que aquele palestrante falou? Porque eu também sou falho, qualquer um é falho. Eu falo com o meu nível de experiência em determinadas áreas. Tem pessoas muito mais experientes, com muito mais capacidades, que pode aprofundar os assuntos de uma forma melhor, fazer uma abordagem melhor. Mas a gente está aqui na luta, se esforçando, se dedicando à questão do estudo, né? A 25, o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores, o som da luz e o som é do ar. São distintos um do outro, quer dizer, o espírito é distinto da matéria. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Quer dizer, todas as ações que o nosso corpo físico consegue fazer é porque tem um agente inteligente que é o espírito. Porque tem aquela questão do natimorto, né? Das crianças que já nascem mortas. Ela tem todo um desenvolvimento biológico normal enquanto está no ventre da mãe. Após o seu nascimento, não tem esse espírito ali para fazer com que aquele corpo sobreviva. E aí ele morre. Ele só pôde sobreviver porque ele ainda estava na mãe, né? Deve estar ali recebendo todas as influências espirituais daquela mãe, né? Isso aí eu estou falando por minha conta, né? É o que eu acredito, né? E ali ele vai, se desenvolve de forma biológica, né? A associação das células, desenvolve um corpo normal, mas não tem o espírito para animá-lo. E aí vem o desencarne. Quer dizer, nem desencarne tem. Ele não sobrevive. Desencarne se tivesse um espírito ali, e logo ao nascer, por algum motivo, prova para os pais, os parentes e tal, e esse espírito se desligasse desse corpo. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Com certeza, né? É necessário isso. Se a gente não tiver o nosso corpo físico, como é que nós vamos demonstrar as nossas habilidades? Como é que nós vamos fazer as coisas? Nós necessitamos desse corpo. Então, é importante que cuidemos bem do corpo, né? Então, aqui é necessário a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. Quer dizer, a gente ainda não consegue ter essa percepção do espírito sem a matéria. A gente estuda, trabalha, mas eu não sou médio vidente. Se eu estivesse aqui vendo, até seria mais fácil. Mas em termos gerais, a gente só percebe uma inteligência através do que nós fazemos, né, dos nossos atos com o nosso corpo, né? Os trabalhos que são realizados, né? Todas as tarefas, né? Agora teve que descer com os brinquedos das crianças, isso você vê, né? Então, assim, tem uma inteligência por detrás, fala assim, olha, tem que ir lá pegar as cadeiras, tem que pegar não sei o quê, né? Então, essa percepção nós temos, porque ainda nos falta muitos sentidos ainda. O Miramês comenta aqui, o espírito é luz que vibra em alta ressonância na purificação do próprio ambiente
E se ele se intelectualiza a matéria, o seu atributo desperta nele algo que dormia na profundidade física. Quer dizer, para eu despertar o que o meu espírito tem, eu necessito desse corpo físico. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim. E acima de tudo, Deus. Né? Aí ele vem falar sobre essa questão da trindade universal, né? Que é a matéria, o espírito e Deus, criando tudo isso. E ainda tem um outro elemento, que é o fluido cósmico universal, que ele fala aqui que ainda falta nessas questões do nosso entendimento, né? Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Né? Aí é Miramês. Né? As duas forças distintas, consubstanciadas no mesmo princípio, né, que é o fluido cósmico, e um comando central com personalidade independente, como comando único de todas as coisas, matéria e espírito e Deus. Todavia, entre uns e outros, necessário se faz a existência de fluidos imponderáveis, cada vez mais puros, de conformidade com a pureza da forma ou da inteligência. Não podemos confundir essas divisões altamente distintas uma das outras, pelo modo de ser, pelas vibrações correspondentes ao estado em que se encontram na posição de servos do Senhor. Quer dizer, fica difícil ainda para a gente ter essa distinção, mas elas existem. E a partir do momento que a gente for se purificando, né, tendo esse adiantamento moral, nós vamos tendo maiores compreensões de tudo isso que o Livro dos Espíritos trouxe há um pouco mais de 150 anos atrás. Né? A 28. Pois que o Espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais a designação matéria inerte e matéria inteligente? E os Espíritos respondem, as palavras pouco importam. O troço é que a gente que entenda. Você consegue entender dessa forma? Então tá bom, fica o entendimento dessa forma. Mais tarde você vai saber ter esse entendimento com muito maior profundidade. Propriedades da matéria. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. Da matéria como a entendeis? Sim. Né? Então vocês vejam que os espíritos, eles sempre colocam, de acordo com a sua visão, de acordo com o nível que você está, você pode entender dessa forma. Né? E cadê? Sim. Não, porém, da matéria considerada fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui o fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Né? Então, quer dizer, mesmo ela sendo imponderável,
ela é a mesma nessa parte que é ponderável para nós, né? Que nós conseguimos pegar, né? Poder ter essa condição, né? Mas é o mesmo fluido, só que com suas modificações. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Apenas de um elemento, que é o fluido cósmico universal. E o resto são apenas modificações desse fluido, né? Então, conforme a combinação, como eu falei da questão do diamante e do carvão, dependendo de temperatura, umidade, pressão, uma série de outros fatores, né? A forma a qual os átomos se agregam, que é diferente, você forma matérias diferentes, completamente diferentes. E a mesma coisa ocorre com o fluido, né? Que o fluido nada mais é do que tudo isso que nós conhecemos, só que de uma forma ainda mais grosseira, né? Tinha um senhor, né, que desencarnou já no meio da pandemia. Ele falava assim: as pessoas acham que você está tocando na madeira, as pessoas esquecem que os átomos têm um campo magnético. Essencialmente você não está tocando aqui, você está tocando nesse campo magnético. Aí quando eu escutei isso pela primeira vez, eu falei, acho que esse japonesinho está meio doido. Né? Mas é uma realidade, você tem um campo magnético em torno ali dos átomos e tudo. Então, assim, levando ao pé da letra, para nós é matéria, né? A gente está tocando aqui na mesa mesmo, né? Mas, no fundo, existe um campo magnético aqui. Então, se a gente pegar dois ímãs, né, a gente consegue fazer um monte de brincadeiras, né, com os ímãs, né, atrai os objetos metálicos, né? Então, são coisas assim muito interessantes da gente parar e pensar. Eu, quando era criança, eu ficava pensando na questão do ventilador. Eu ficava olhando, eu falei assim, poxa, chegam 2 fios no ventilador. Por que esses fios não embolam? Eu estava lá com meus 12 anos, 13 anos, né? Porque você chega ali, né? O que você vê é isso, 2 fios chegando ali e o motor está girando, né? Então, assim, na minha ignorância, da falta de saber com a idade que eu tinha, mas existe ali dentro do motor um campo magnético que faz esse motor girar. Entendeu? Aí eu ficava pensando, eu falei, não, deve ter 2 contatos, aí o troço está rodando, olha, eu ficava elucubrando essas coisas, né? Eu achava assim um troço muito interessante, né? E aí eu ficava perguntando assim, poxa, mas por que as pessoas entram dentro da televisão, né? Perguntas que eu tinha quando criança, né? Como é que elas conseguem ali entrar, né? E você está lá vendo, né? Aí só assim, título de exemplo, aquelas televisões antigas com válvula, né? Olha a complexidade do negócio. Você tem a varredura horizontal e vertical daquelas televisões a válvula, né? Aquelas antigas. E aí você tem as linhas ímpares e as linhas pares. E aí, para você fazer uma cena, você começava lá na primeira linha e vinha só nas linhas ímpares. Aí depois subia de novo e você começava as linhas pares. E aí você formava uma imagem. Eu parei para pensar que loucura é isso. E o que você olha é um troço contínuo, direto. Quanta coisa assim. Eu sei porque eu trabalhava com manutenção, né, nessas coisas. Então eu tenho
conhecimento na área. Mas é uma doideira uma coisa dessa, você pensar. A frequência a qual o elétron ali corria era muito alta, né? E aí se aproveita de uma deficiência que nós temos da vista, né? Que se você acende um display, aí você viu lá um determinado número, aí ele, para não ficar o tempo todo aceso, o circuito eletrônico desliga, mas a persistência daquela luz ali por milésimos de segundo, você não sabe que aquilo ali apagou. Aí o circuito eletrônico vai lá e liga de novo, entendeu? Ele não fica direto ligado, ele fica apagando. Olha quanta coisa que o homem faz, que é o cotidiano da nossa vida, né? E assim, quem está trabalhando com isso tem conhecimento, né? Mas olha que coisa fantástica, né? A parte do filme, parte dessas coisas que você vai no cinema, são fotografias que passam numa certa velocidade, né? E que a gente tem problemas de alcançar isso, né? Essa deficiência visual, e a gente tem aquela maravilha que a gente vê. É isso, né? 31. Dando origem a diversas propriedades, de onde se originam as diversas propriedades da matéria. A gente já falou, né? É do fluido cósmico universal com suas modificações, né? Então, vão gerando várias modificações, gerando novas moléculas, né? E por aí vai, né? E aí você forma coisas completamente diferentes. De acordo com o que vindes dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venosas ou salutares dos corpos não passam de modificação de uma única substância primitiva? Sem dúvida. É que só existem devido à disposição dos órgãos destinadas a percebê-los, né? Então, assim, a gente percebe as coisas pelo tato, pelo olfato, paladar, e cada um desses órgãos tem uma qualidade completamente diferente uma da outra, para termos essas percepções, né? E tudo vem do fluido cósmico universal. Então, assim, a gente olhar para isso e ver a grandiosidade de Deus, né? Como é que cada coisinha está lá no seu determinado local, com uma determinada função, né? Para fazer as coisas, essa máquina maravilhosa que é o corpo humano funcionar, né? É muito, acho assim, fantástico isso. Eu, antes de entrar na doutrina, eu sempre acreditei em Deus, porque tinha que ter alguma coisa que eu não sabia explicar, porque não é possível, você chega ali, corta uma árvore, daqui a pouco ela está brotando, acontece uma coisa, tem uma flor em que ela só brota depois, quando há queimada, é lá para o lado da África. Então, assim, aí tem aquelas queimadas naturais, não pelo próprio homem, né? E ali, naquele meio, depois que acaba o fogo e tudo, aquela planta que foi carbonizada, ela consegue florescer, dar o pólen para poder se reproduzir. Tem que existir alguma coisa que está fora do nosso alcance de entendimento, né? De acordo com que 32, de acordo com que vindes de dizer, isso aqui eu já falei, 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar
todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim. E isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo, né? Aí Kardec faz um comentário aqui, questão do oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, né? E fala que são tudo modificações desse fluido primário, né? Esse fluido cósmico universal. Na questão A, ele fala o seguinte: não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade, né? A intensidade. É acertada essa opinião, né? Quer dizer, é sempre essas modificações. As moléculas têm forma determinada, tá? Certamente, as moléculas têm forma, mas elas sofrem também as suas modificações. E aqui, as duas últimas, uma eu já falei, a questão do vácuo, e a outra é a questão do infinito, né? Que assim, é simples você entender, que as pessoas falam assim, o infinito é o que não tem fim. Isso é muito fácil de pensar. Agora, na minha cabeça, é muito complicado. Complicadíssimo, né? Porque a ciência fala na expansão, né? Que o mundo está sempre expandindo. Aí, quando eu olho para a minha barriga, eu vejo que ela está se expandindo para frente. Então, se ela está se expandindo para frente, tem algum local, entendeu? Então, eu fico só com a questão, eu aceito, porque não é só os espíritos que falam, mas a própria ciência, que o mundo está em expansão, né? Deixa por aí que eu não tenho como explicar, tá bom? Muito obrigado a todos, tá? Que Deus nos ampare na nossa volta a casa. Obrigada, tá, Otávio. Vamos agora passar para o segundo momento, com a leitura do nosso Evangelho. O nosso Arani vai ler e depois comentar. Capítulo 1, Instrução dos Espíritos, a Nova Era. Itens 9 a 11. A Nova Era. Deus é único, e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para fazer com que ele fosse conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento que Deus utilizou para se revelar, por intermédio de Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que esse povo passou foram destinadas a impressionar e fazer cair o véu que ocultava a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus, dado por Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia restringem-lhe o sentido, porque, posta em ação com toda a sua pureza, não seria então compreendida. Mas os 10 mandamentos de Deus, nem por isso, deixaram de ser como um frontispício brilhante, como um farol que devia iluminar a humanidade no caminho a que ela teria que percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao espado do adiantamento em que se encontravam os povos a quem ele estava destinado a regenerar. Esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que pudesse adorar a Deus sem a realização de holocaustos, nem que fosse preciso perdoar a um inimigo. A inteligência deles, notável sob o ponto de vista da matéria, e mesmo sob o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade, e não seria convertida sob domínio de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária
uma representação semimaterial como que a religião hebraica lhes oferecia. Os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, da moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Enfim, de uma moral que há de transformar a terra, e dela fazer uma morada para os espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se utiliza para fazer a humanidade avançar. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho de que as ideias de liberdade percorreram e que foram suas precursoras. Não se creia, porém, que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas precisam, para chegar à maturidade, de abalos e discussões, a fim de que chamem a atenção das massas. Uma vez despertada essa atenção, a beleza e a santidade da moral irão impressionar os espíritos, e eles se ligarão à ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo irá concluí-la. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Item 10. Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade atravessar as trevas. Esse foi o dia da vinda do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, após alternativas de verdade e de obscuridade, perdia-se novamente. Então, assim como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a advertir. O mundo está abalado em suas bases. O trovão reboará. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois tem suas bases assentadas nas próprias leis da natureza. E crede, tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. O mundo terrestre se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, voltando-se em proveito dos espíritos das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino de Cristo, ai de nós, após 18 séculos, apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor preenche de uma alegria inexprimível. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos o dizem sempre. Curvai-vos sob o vento que anuncia a tempestade, para que não sejais derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, inspiram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir a vossa humilde voz. Porque vós sou o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animaizinhos insignificantes não erguem continentes?
A nova cruzada começou. Apóstolos da paz, universal, e não de uma guerra, modernos São Bernardos. Olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fénelon, em Poitiers, 1861. E agora, o item 11. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda a parte, e a razão de tal fato nós a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, às quais a cristandade deve suas mais sólidas bases. Como ocorreu a muitos, Agostinho foi arrancado do paganismo, melhor dizendo, da incredulidade mais profunda pelo clarão da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu na sua própria alma a vibração estranha que o chamava para si mesmo e o fez compreender que a felicidade estava longe dos prazeres enervantes e fugídios. Quando, enfim, no seu caminho de Damasco, também ouviu a voz santa lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoa-me. Eu creio, eu sou cristão. E desde então, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Pode-se ler nas notáveis confissões que nos deixou esse eminente espírito as palavras características e, ao mesmo tempo, proféticas, que pronunciou ao ter perdido Santa Mônica, sua mãe. Estou convencido de que minha mãe virá me visitar e dar aos seus conselhos, revelando-me o que me espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras! E que previsão brilhante da futura doutrina! É por isso que, atualmente, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade, que outrora havia pressentido, ele se faz seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Espírito de Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Vamos apagar as luzes e os médiuns se levantar para o momento do passe. Enquanto a gente estiver realizando o passe, o nosso Aroni fará o comentário. Moisés veio mostrar aos homens a necessidade da obediência a um poder maior. E esse poder promana de Deus. A ideia do Deus único, a ideia do Deus onipotente. Serviu ele, através da lei mosaica, para conseguir manter aquele povo muito rude, muito selvagem ainda, mas que já tinha um pouco mais desenvolvido a sua moral. Quis Deus enviar esse emissário para renovar e fazer que a humanidade progredisse e avançasse. Jesus veio mostrar a lei de amor, a lei de caridade e trouxe o Evangelho. Através do Evangelho, nós temos o caminho seguro a percorrer. A gente se utiliza dele como um manual, como uma bússola para o nosso dia a dia, para as nossas provações, para as nossas dificuldades. E assim, a gente vai passando por essa porta estreita, que é a porta do caminho espiritual, a que nos foi destinado. O Espiritismo, a seu turno, ele vem esclarecer aos homens a necessidade da reforma moral,
a necessidade da aplicação dos preceitos do Cristo, mas também da fraternidade entre os homens, da boa vontade, de fazer o bem desinteressadamente, e assim a gente vai caminhando, vai evoluindo através dessa ferramenta, desse facilitador que é o Espiritismo nas nossas vidas. E assim, Senhor, a gente vai agradecendo por ter a oportunidade de estar vivendo dentro do Espiritismo, dentro do Evangelho, e pensar também, Senhor, que a inteligência, os estudos são muito importantes para fazer com que a gente compreenda, a gente avance um pouco mais. Mas vamos meditar um pouco também e pensar o que foi necessário para os mártires desenvolverem sua moral. Quantos livros será que eles leram, os apóstolos e todos aqueles que o Evangelho nos traz? O mais importante naquele momento foi o autoconhecimento, foi a forma com que eles viveram suas provações e o caminho do Evangelho que eles escolheram. Portanto, Senhor, que o Senhor se manifeste através do nosso sentimento, da nossa boa vontade, e que a gente possa estar de coração aberto, nosso coração seja a terra, onde o Senhor vai arando, planta a semente, e essa semente vai frutificando, dando bons frutos para os nossos amigos, nossos familiares e a todo que nos cerca. Que a gente possa estar comprometido com a causa do Evangelho e assim, Senhor, a gente vai se ligando cada vez mais à sua doutrina, ao seu amor e ao seu amparo. Que assim seja, Senhor. Meus amigos, estou aqui essa noite com a permissão de Dr. Hermann, com o meu coração transbordando de alegria. Há muito pouco tempo, meus amigos, estava junto a vós, recebendo todo o tratamento nessa casa tão querida. Mas aqui cheguei, meus irmãos, muito revoltada no meu coração, não aceitando aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. Dr. Hermann me acolheu, Dona Alba, Dona Dirce e Dona Marilena. Fui rebelde, brigava, não queria ouvir. Hoje, sendo trazida aqui para falar para vocês, como trabalhadora dessa casa, no mundo espiritual, podendo trazer os irmãos para ouvir a palestra que foi ministrada pelo nosso companheiro, com ouvidos mais abertos, consegui compreender aquilo que muitas vezes, revoltada, com o coração endurecido, não consegui entender nas salas dos cursos do Livro dos Espíritos dessa casa. Mas só tenho a agradecer, meus irmãos, porque tive o tempo que Dr. Hermann falou para mim que era necessário.
para me preparar aqui para a minha partida. Meus amados aqui não estão mais. Seguiram seu rumo. Mas até os últimos dias da minha encarnação, fui amada, cuidada e assistida nessa casa tão querida. E estou aqui, meus irmãos, para falar para vocês: valorizem. Valorizem cada minuto que vocês tiverem aqui. Cada lição bendita. E não façam como eu, meus irmãos. Apesar do tempo que Hermann falou para mim ter sido necessário, e sim ter feito a diferença ao partir, para chegar ao mundo espiritual e poder ser socorrida e ajudada com um coração muito mais leve, meus irmãos. A medicina já não sabia mais o que fazer do meu câncer. Mas o que eu recebi nessa casa, meus irmãos, foi muito mais do que o tratamento do câncer. Foi um tratamento para a minha alma. Gostaria de, ao encerrar aqui essa minha mensagem singela, deixar meu abraço fraterno a todos os meus amigos e falar, sim, que eu continuo por aqui, meus irmãos, todos os dias trabalhando nesta casa, casa que Dr. Hermann e os bondosos amigos espirituais me acolheram e que eu aprendi a modificar o meu pensamento, o meu sentimento e amar incondicionalmente, meus irmãos. Valorizem cada momento. A oportunidade que está sendo dada neste momento da vida de cada um de vocês. Vistam a camisa de Jesus, sejam fiéis a Ele, venham trabalhar com amor, dedicação, em prol de vocês e em prol dos irmãos de caminhada. E tenham a certeza, queridos, este salão está cheio de amigos desencarnados, sustentando a vós, estudando junto a vós. Mas existem, queridos, muitos desencarnados vindo buscar a cura, o reequilíbrio da mente, para poderem continuar o socorro no mundo espiritual. Um abraço fraterno e amigo de Ana Lúcia. Graças a Deus. Deus nosso Pai, Jesus nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura
para todos nós que estamos aqui. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o nosso passe. Que assim seja, graças a Deus.